Seja muito bem-vindo ao canal Logisticas. Eu sou Jefferson Carlos, o seu instrutor nesse universo logístico. E hoje aqui na minha planilha, que é a mesma planilha que eu compartilhei com vocês nos módulos anteriores, uma planilha de gestão de frete com dados de cargas que foram transportadas, eu vou falar sobre compartilhamento e permissões, sobre como você faz para compartilhar essa planilha com pessoas específicas, com grupos, sobre questão dela receber a notificação de que aquilo foi compartilhado, questão de níveis de permissões que eu posso dar para cada um. Então, como que eu faço? Primeiro, eu clico em compartilhar e aí ele vai abrir a minha tela geral de compartilhamento. Eu tenho o nome da planilha logo acima e abaixo eu tenho pessoas com acesso. Primeiro, eu, proprietário da planilha, e segundo, o canal Logisticas, o e-mail dele, que está autorizado como um editor. Eu vou clicar aqui porque eu vou excluir esse acesso para que eu mostre para vocês do zero. Primeira forma de compartilhar, através de um acesso geral. Qualquer pessoa com um link, qualquer pessoa na internet que tiver acesso ao link pode ter acesso a essa planilha. Que link, Jefferson? O link que eu vou gerar aqui, ó, nesse botão, copiar link. E essas pessoas que vão ter acesso, que eu posso disponibilizar dessa forma, podem ter 3 níveis de acesso diferentes, que eu vou clicar aqui no botão ao lado. Ela pode ser um editor, um leitor ou um comentador. O leitor é aquela pessoa que vai ter acesso ao link e que vai apenas visualizar a planilha. Ela pode baixar, imprimir e pode até copiar alguns dados se eu permitir. O comentador, ele vai poder visualizar e adicionar comentários, além de poder baixar, copiar a planilha. O editor, ele já tem outros acessos. Ele pode já alterar a planilha, baixar, imprimir ou copiar, ou seja, ele tem mais acessos. Então, geralmente, quando eu estou numa empresa e eu quero que outras pessoas tenham acesso à planilha, porque elas vão preencher também, eu permito que elas sejam editoras. Mas aqui o proprietário sou eu, e eu, como proprietário, eu tenho acesso a todas essas outras informações e também a transferir a propriedade e a excluir essa planilha se eu quiser, mas só eu posso fazer isso. Os editores não podem excluir. Então, existe essa primeira permissão. Eu posso permitir com que essa planilha tenha um acesso restrito, como eu cliquei para você aqui agora. Só pessoas com acesso podem mexer nela, ou qualquer pessoa com link, onde eu disponibilizo 3 formas delas mexerem. Então, eu vou deixar como restrito. Pessoas restritas podem ter acesso, e aqui em cima eu vou adicionar o e-mail das pessoas com que eu quero que tenha acesso. Vou colocar aqui o do canal. Coloquei o do canal. Já salvou aqui um e-mail do Gmail, no caso. E eu posso adicionar quantas pessoas eu quiser. No caso, eu coloquei aqui do canal, mas se eu tiver, por exemplo, um grupo de estudos de 30 alunos, se eu estiver ministrando uma aula, eu posso colocar um e-mail de cada um e vai aparecer na lista. E eu quero que o canal seja um editor. Ou eu posso colocar como um comentador ou leitor. Depende daquilo que eu quero que ele tenha acesso. Nesse caso, eu vou deixar como editor. E vou aqui nesse cantinho, ó, notificar pessoas. O que isso significa? Quando eu clicar em enviar, o canal Logisticas vai receber uma notificação no seu e-mail que aquela planilha foi compartilhada. Ele vai clicar lá no e-mail e logo vai abrir no Google Planilhas dele. Um outro ponto muito importante é que quando eu clico em compartilhar, eu tenho aqui a relação das pessoas com acesso. Se eu tivesse 30 pessoas, teriam que ter 30 e-mails aqui. O canal Logisticas eu permiti com que ele fosse editor, mas a qualquer momento eu posso mudar ele para comentador ou leitor. Depende da minha necessidade. Se eu tiver aqui com uma lista de 100 pessoas dentro da minha empresa que tem acesso a essa planilha, eu preciso observar o que cada um tem acesso. Talvez eu possa apenas ter 95 pessoas leitoras e apenas 5 editoras. Então eu preciso observar. Assim como eu posso também transferir a propriedade. Imagine, por exemplo, que eu estou de aviso prévio e no final do meu aviso prévio eu pego essa planilha e transfiro a propriedade para o e-mail do meu chefe, do meu supervisor ou para outro colega de trabalho. Isso aqui é uma coisa interessante, transferência de propriedade. E quando eu passo a propriedade da planilha para ela, eu me torno um editor. e eu não posso mais excluir ou transferir a propriedade, porque afinal de contas
só pode ter um proprietário. Pelo menos até onde eu sei e até onde eu pesquisei sobre Google Planilhas, só pode existir um proprietário. Eu também posso remover o acesso desse usuário quando eu quiser. Lembrando, eu posso adicionar quantas pessoas ou quantos grupos de e-mail eu permitir. Vamos supor que meu setor tem um e-mail que todo mundo recebe. Eu adiciono só esse e-mail porque todo mundo vai receber. Então existe esse detalhe, é um ponto a ser observado, principalmente quando você fala sobre sigilo de informações. Cuidado com quem você compartilha. É uma ideia muito boa, mas precisa obviamente ter aquele certo cuidado. Agora vamos supor que eu queira ver o histórico de modificações dessa planilha. Quem modificou, quando e como ela estava, porque eu fiz várias modificações aqui no decorrer dessas aulas. Eu quero ver algo passado. Como que eu faço? Arquivo, histórico de versões, ver histórico de versões ou Ctrl Alt Shift H. Cliquei aqui e ele vai abrir para mim uma tela. Não está tão rápido porque minha internet não está tão boa, mas isso aqui no trabalho funciona muito rápido. Então eu tenho aqui todo o histórico de versões à direita, a última data de modificação e todas as anteriores. Cada uma delas, se eu clicar, ele vai me mostrar uma forma diferente como estava a planilha. Então eu tenho aqui a última modificação, 14 de maio, 21h43. A pessoa, o nome da pessoa que fez a modificação, no caso eu, porque só eu mexi. E eu vou clicar aqui em 7 de maio. Ele vai abrir para mim. Assim como se eu clicar em outra data, ele vai mostrar para mim como estava essa planilha nessa outra data. 27 de abril, à noite, ele vai me mostrar como ela estava. Se eu quiser retornar essa versão anterior, eu clico na parte de cima em restaurar esta versão. Aqui que você vê em verde na parte de cima. Mas nesse caso eu vou retornar aqui porque eu não quero fazer nenhuma modificação. Eu quero permanecer do jeito que ela está. Agora, como que eu faço para pegar essa planilha que está no Google Planilhas e exportá-la para um outro formato? Isso porque nas aulas anteriores eu mostrei para vocês, na verdade na aula 1, no módulo 1, eu mostrei como importar, que é aqui em arquivo, importar. Ou seja, eu pego um arquivo exterior do meu computador e importo e transformo em planilha do Google Planilhas. No caso, eu mostrei lá no módulo 1 como se faz isso com o Excel. Do Excel para planilha, eu importo e mudo a forma. Agora, como que eu faço para fazer o inverso? Transformar de planilhas e exportar para um outro arquivo. Eu vou em fazer download e aqui eu tenho várias opções. Essa planilha eu posso transformá-la em uma planilha do Excel, um Open Document, um PDF ou uma página da web, por exemplo. Então eu posso trabalhar do jeito como eu quiser nela aqui e depois exportá-la de alguma outra forma para fora, para algum outro arquivo do meu computador e talvez importar novamente para um outro programa que vai fazer alguma outra leitura, um sistema operacional que vai ler aqueles dados e fazer um levantamento, uma auditoria, por exemplo, ou algo semelhante. Então o Google Planilhas ele me permite fazer essas duas situações. Tenho certeza que você gostou bastante desse vídeo, então deixe o seu like, compartilhe esse material e deixe a sua inscrição aqui no canal Logisticas, porque eu ainda tenho mais material sobre Google Planilhas para compartilhar com você.